Boa tarde aos irmãos. Hoje eu vim gravar mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre relacionamento, sobre casamento. Eu acho que para quem me conhece agora, né, não sabe do meu passado, não conhece. Se você está passando por alguma luta no seu casamento, se você está sofrendo uma tribulação grande e acha que você não vai conseguir vencer essa tempestade, irá sim conseguir, porque Jesus é a única salvação na nossa vida. Eu, durante 10 anos, sofri no meu casamento, porque já conheci meu esposo em lugares errados, né? De baladas, festas, churrasco. E durante 10 anos da minha vida, eu fui traída, eu apanhava. E quando eu pegava ele com outra mulher, eu ainda apanhava perto das mulheres que eu via. Durante 10 anos ele não comprava nada dentro da minha casa, não dava R$1. E foi 10 anos de muita luta e de muita sofrência. E se você acha que o seu casamento não tem salvação, tem sim. Mas tem que ter perseverança. Você tem que insistir. Tem que confiar em Deus. Eu sei que dói bastante, dói muito. E muitas vezes você não consegue se perdoar pelas coisas que você passa. Mas a gente culpa a pessoa que nos fere. Mas enquanto a gente não se libertar e liberar o perdão, a gente não vai conseguir vencer. Eu passei por tudo isso. E isso é só o começo da minha história. Vocês não conhecem o restante. Mas seu casamento tem salvação sim. Jesus é o único que pode. A partir do momento que eu fui para a igreja, meu casamento foi restaurado. Ele foi primeiro. Porque chegava momentos na minha casa que ele queria derrubar minha casa com marreta. Que ele sumia cedo e chegava só de noite, bêbado. E os amigos pediam para poder tirar ele de dentro do carro, de tão desacordado que ele estava e bêbado. Ele me chutava, ele me batia, porque ele não queria sair e ele não reconhecia o lugar onde ele estava. Hoje ele é pastor, é o José Pentecoste, meu esposo. Mas você precisa lutar pelo seu casamento, precisa ter força, precisa vencer o orgulho e as palavras daquelas pessoas lá fora que dizem para você que você não vai conseguir. Mas você vai. E se acharem que você é fraca, seja forte. Porque um casamento é construído através de batalhas. E muitas vezes essa batalha não é pouca coisa, é muita coisa. Então o que eu passei durante 10 anos no meu casamento, ele chegava várias vezes na minha casa com chupada no pescoço, sem nenhum R$1 no bolso. Eu cheguei a ficar há 3 meses sem água, sem luz, só usando vela. E muitas vezes eu não tinha um dinheiro para comprar nem a vela. Eu tinha que fazer uma fogueira no fundo da minha casa. E eu tinha uma filha de 8 anos e uma recém-nascida que não tinha nem fraldas para usar. Eu morava numa casinha de tábua caindo aos pedaços. Só que Deus me deu a vitória. Hoje eu falo para você, se você tem força, tem coragem para vencer essa batalha, você precisa lutar sobre o seu casamento. Porque o Deus é o único que pode vencer com você. Ele sempre está com você, ele nunca te abandonou. E mesmo quando estava nessa batalha, nessa luta da minha vida, nessa jornada, eu queria desistir, mas eu não tinha força suficiente para sair. Porque Deus não me permitia. Porque era para chegar onde eu estou hoje. Era para me contar esse testemunho para vocês. Então, lute. Se você ainda ama, se você ainda quer restaurar o seu casamento, seja forte. Procure uma igreja, procure Deus. Seja forte para vencer as lutas, porque não é fácil.
E muitas vezes você se perguntar: Jesus, por que eu me permitia isso? Jesus, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que eu estou passando por isso? Só lá na frente você vai entender o porquê. É para te tornar mais forte. É para você vencer uma batalha espiritual. É para você ter um testemunho de vida que ninguém passou, só você. Então, quando alguém te pedir um conselho sobre o casamento, você saberá o que você passou, como a pessoa está se sentindo. Então, vença a guerra. Vença essa guerra que você está passando hoje. Vença essa guerra que você está lutando hoje. Jesus é o único que pode te ajudar nessas horas. Dobre os joelhos. E muitas vezes eu dobrava meus joelhos no chão porque eu não conseguia mais orar. E só chorando, porque eu não tinha palavras mais para falar, eu pedi para Deus me matar porque eu não conseguia sair daquele casamento. E era muita humilhação. E quando ele chegava bêbado na minha casa, ele quebrava tudo. Ele destruía tudo. Jogava tudo pro terreiro. Isso depois de ter me batido, de ter me socado várias vezes. E quando a minha irmã encontrava ele na rua com outra mulher, ele falava ainda: pode ir lá contar pra ela. Você quer o telefone pra ligar? Ele ainda falava isso pra mim. Você acha que é fácil? Não, não é fácil. Você que tá aí passando esse sofrimento também, você sabe que não é. Você sabe que a luta é grande. Você sabe que a prova é muito grande. Mas Deus consegue te livrar. Deus consegue restaurar o seu casamento. Deus está contigo. Deus pode restaurar o seu casamento. Mas você precisa crer. Você precisa ser forte para passar por essa prova. E sei que muitos vão dizer para você que você desista, como falava para mim. Para que você vai viver uma vida assim? Para que você vai passar nessa prova? Para que você vai viver isso? Muitos me falaram. Hoje até alguns certos parentes ainda me lembram. Você lembra aquela surra que ele te deu lá naquele baile? Porque eu peguei ele cantando uma menina, porque ele me deixava nas mesas e toda hora ele falava que ele ia... vou no banheiro. De 5 em 5 minutos ele ia no banheiro. Aí um dia eu falei: não, chega, hoje eu vou atrás dele. Eu quero saber por que tanto ele vai no banheiro. Aí eu descobri o motivo. Ele ia cantar as mulheres enquanto eu ficava na mesa sentada sozinha. E nesse dia eu levei a maior surra da minha vida. Onde era fazia aquela quermesse da Grendene. Acho que muitos devem lembrar. E hoje tem alguns parentes ainda que ri. Você lembra? Você perdeu até seu sapato de tanto que você apanhou? Eu peguei ele cantando uma menina. Eu apanhei perante essa moça. Ela viu eu apanhando, porque eu falei pra ele que não queria mais ele, que meu casamento tinha acabado naquele dia. E ele falando que eu tava bêbada, que eu tava louca, que eu tava vendo coisa. Ele sempre queria ter uma palavra a mais. Ele sempre queria inverter o jogo, sabe? Como se eu fosse a culpada e ele fosse o certo. E se você tá passando por isso também, você consegue vencer. Porque Jesus é com você. Não desista do seu casamento. Prossiga. Jesus está contigo. E essa batalha, essa guerra é só para te deixar mais forte. É para deixar um casamento mais fortalecido. Não desista. Jesus é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Jesus não é homem para que minta. Eu passei por tudo e nunca desisti. Por mais que eu quisesse, Deus não me permitia desistir. Eu não conseguia, não tinha forças para sair. E muitos me aconselharam: desista, toma vergonha na sua cara, apanha, sendo traída. Você pega ele, naquelas épocas existia várias, nas palavras, zona, né, lugares de mulheres nos bares. Ele ia. Eu não tinha o que comer na minha casa durante alguns 6 anos, sem água, sem luz e com a criança pequena sem fralda, passando fome. Mas Deus me colocou hoje num lugar de maravilha. Restaurou meu casamento. Hoje ele é pastor da igreja onde a gente congrega. E eu sou a missionária. Eu diria para mim mesmo que eu nunca ia ser a missionária. Nunca. Corri do meu chamado, sempre, muitas vezes. Mas quando Deus quer, quando Deus te chama, não tem para onde você ir.
Não tem portas que se fecham que Deus não pode abrir. Não tem portas. Creia nessa palavra que eu tô falando. Não existe portas que você possa fechar que Deus não vai abrir. Não tem como você se esconder dele. Seu marido também não. Se você conseguir ser forte, se você conseguir estar lutando pelo seu casamento, ter forças, mesmo a lágrimas, quando você se ajoelha para orar e pedir a Deus, porque você não encontra mais palavras para falar, Deus está te ouvindo. Assim como ele me ouviu, ele também vai te ouvir. Assim como ele esteve comigo em toda a minha batalha, ele também está com você. Seja forte, corajosa, ou corajoso que seja, mas não desista. Porque Deus é fiel. E se você está passando por isso, é porque o diabo sabe que lá na frente a sua conquista será maior. Se você está passando por isso, é porque Deus sabe que o diabo sabe que Deus quer alguma coisa com vocês. Sabe que vocês vão ter um fruto maior lá na frente. Então não desista do seu casamento. Não desista da sua esposa. Não desista do seu marido. Seja forte e lute. Hoje eu vou pregar apenas essa palavra para vocês. Só um pouquinho do que eu passei. Eu vou gravar outro vídeo dos dias para não ficar muito longo e para não ocupar muito tempo de vocês. Mas tenha coragem e seja forte para poder vencer. Porque Jesus sempre trava a batalha junto com a gente. Ele nunca deixa a gente sozinha. Ele nunca vai nos deixar sozinha na batalha. Ele sempre vai estar conosco, independente do que quer que seja. Mas hoje eu vim para falar sobre casamento. Se eu passei por isso e eu consegui vencer, Jesus estava comigo e me ajudou, e você também pode. Então seja corajosa ou corajoso e vença a batalha, porque Jesus é fiel. Vença a batalha. Não deixa que o inimigo te derrube. Não deixa que o inimigo destrua o seu casamento, destrua a sua família, destrua tudo aquilo que você conquistou. Porque Deus é fiel. Acredite que Deus é fiel. E eu acredito em Deus, porque Ele fez, Ele curou, Ele restaurou, Ele salvou. Hoje servimos a Deus. Minha filha, que naquela época era pequena, hoje também é pregadora. Também serve ao Senhor. Ela se chama Giovana. Eu acho que vocês devem conhecer. Então não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista do que quer que seja que você esteja lutando, porque Jesus é fiel. Seja forte. Procure uma igreja. Seja fiel a Jesus, assim como Ele é fiel a você. E siga em frente. Dobre seus joelhos, ore, continue orando, não desista. Pode demorar, mas a vitória sempre chegará. Pode demorar, mas a vitória sempre virá, porque o Senhor é fiel. A minha vitória demorou. Eu passei por muitas batalhas. Isso foi só no meu começo, durante esses 10 anos. Não foi 10 dias, não foi 10 meses, foi 10 anos. Mas eu venci. Hoje eu cheguei onde eu cheguei, tenho o que eu tenho, porque Deus estava comigo. Porque eu lutei pelo meu casamento e eu não desisti. Então não desista. Seja forte, seja corajosa. E permaneça de pé. Permaneça de pé. Essa é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Permaneça de pé. Ou permaneça de joelhos, orando pela sua família. Orando por aqueles que estão em cativeiros. Porque você tem força para isso. Porque Jesus é fiel. Só o que eu consigo dizer para você é que Jesus é fiel e Ele cumpre. O que Ele te prometeu, Ele cumprirá. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Siga em frente. Sempre. Mesmo de joelhos. Mesmo se arrastando. Mas permaneça orando. Jesus vai cumprir o que Ele te prometeu.
Ele nunca mentirá. Jesus não mente. Jesus nunca mentirá. Ele sempre vai cumprir com a palavra dele. Basta você cumprir com a sua. Permaneça orando. 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 Permaneça orando, porque Jesus é fiel. Permaneça. Ou de pé, ou de joelhos. Se de pé você não consegue ficar mais, permaneça de joelhos orando. Mas Jesus vai cumprir o que ele tem te prometido. Em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel.